A história de Abraão começa em Ur dos Caldeus, na antiga Suméria, onde nasceram as primeiras civilizações vivia Terá. Ele tinha 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. Com certeza Terá e sua esposa contavam aos filhos as histórias da criação e de seu 10º avô Noé, que vinha sendo contada de geração em geração. Com o passar do tempo, Terá decidiu deixar Ur em busca de um novo lar. Ele reuniu sua esposa, seu filho Naor e os recém-casados Abrão e Sarai, e juntos partiram para a cidade de Harã, levando todos os seus bens. A jornada era longa, mas o desejo de um futuro melhor os impulsionava. Ao chegar a Harã, a família de Terá prosperou grandemente. Suas tendas espalharam-se ao longo das vastas pastagens, onde desfrutavam das riquezas das cidades vizinhas e fortaleciam os laços familiares. Abrão e Sarai eram jovens e a vida em Harã trouxe-lhes conforto e segurança. No entanto, a paz familiar foi abalada pela morte de Terá. Com a partida de seu pai, Abraão assumiu a responsabilidade da família. Ele, que até então vivera sob a liderança de Terá, agora precisava tomar suas próprias decisões e guiar os seus. Com o passar dos anos, sentia que o seu lugar não era mais em Harã. Ele sentia que Deus lhe chamava para outro lugar. Em certa noite, quando já contava 75 anos, Abrão teve um sonho e ouviu a voz de Deus, de forma clara e poderosa, dizendo assim: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Esse chamado divino despertou em Abrão a coragem de abandonar a segurança de Harã e partir em busca da terra prometida. Ali ele se tornaria o patriarca de uma grande nação, dando início a uma jornada de fé e obediência que transformaria o destino dos seus descendentes e um dia de toda a humanidade. Abrão partiu como o Senhor havia ordenado. Com o coração cheio de fé e coragem, aos 75 anos, deixou para trás a segurança de Harã, levando consigo sua esposa Sarai, o sobrinho Ló e tudo o que haviam conquistado, rebanhos, pertences e servos. A caravana, com mais de 300 pessoas, seguia pelas vastas paisagens desconhecidas, cruzando planícies e montes. Após dias de jornada, Abraão e sua comitiva finalmente atravessaram a terra até o lendário Carvalho de Moré, em Siquém. No meio daquelas terras estrangeiras, o Senhor apareceu a Abraão com palavras de promessa: à sua descendência darei essa terra. Tomado por uma profunda reverência, Abraão construiu ali um altar ao Senhor, dedicando aquele lugar ao Deus que o guiava. A chegada de Abrão e Sarai em Canaã foi um momento de esperança renovada. A terra era próspera e cheia de novas possibilidades. Colinas verdes, vales férteis, pastagens que alimentavam bem o seu gado e um horizonte que prometia abundância. Nos primeiros tempos, ele prosperou em Canaã, vendo seus rebanhos crescerem e seus servos trabalharem com vigor. Cada dia parecia confirmar a promessa divina, e Abraão se estabelecia com muita confiança. Contudo, essa fartura não durou. Uma grande seca assolou a região, transformando solos férteis em terra árida e quebradiça. As pastagens em poeira, os rios se encolheram e os campos secaram. A escassez ameaçava todos ao seu redor. Abraão, então, viu-se forçado a deixar Canaã, levando sua família e seus pertences para o Egito, em busca de refúgio e sustento, aguardando o tempo em que pudesse retornar a Canaã. Abrão e Sarai chegaram ao Egito em meio à seca que assolava Canaã, buscando segurança e provisões. Ao cruzarem as fronteiras do reino, eles se depararam com a grandiosidade das terras egípcias, rios caudalosos, cidades movimentadas e um povo próspero, que contrastava com a seca devastadora de Canaã. Para proteger a ambos, Abraão pediu que Sarai se apresentasse como sua irmã, e logo sua beleza chamou a atenção dos egípcios, chegando aos ouvidos do próprio faraó. Encantado com a beleza de Sarai, o faraó ofereceu a Abraão
o suposto irmão de Sarai, rebanhos, servos, enriquecendo muitíssimo a Abrão. Contudo, o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Quando o faraó descobriu que Sarai era esposa de Abrão, temeu a ira divina e os expulsou pacificamente, pedindo que deixassem o Egito. Carregados de riquezas e novos recursos, Abraão partiu com Sarai e sua comitiva, voltando a Canaã com a esperança renovada e prontos para enfrentar um futuro com mais segurança. Abrão retornou a Canaã com grande riqueza, trazendo consigo rebanhos, prata e ouro. Sua presença na terra simbolizava a bênção do Senhor e fortalecia sua posição como líder respeitado. Devido à grande quantidade de posses, ele e Ló decidiram se separar. Ló escolheu o fértil vale do Jordão, onde ficavam Sodoma e Gomorra, enquanto Abrão permaneceu na terra de Canaã, firme na promessa divina. Em uma noite profunda e tranquila, enquanto Abrão conversava com o Senhor e questionava sobre a promessa de ter um filho, foi então, no silêncio solene dessa noite, que uma voz poderosa e compassiva ecoou em seu coração. Era o Senhor, falando a ele numa visão clara e inesquecível. Abrão, disse o Senhor, não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a recompensa. Mas Abraão, ainda inquieto, perguntou: Ó soberano Senhor, o que me darás? Eu continuo sem filhos com Sarai? Com um tom cheio de compaixão e firmeza, o Senhor respondeu: Um filho gerado de você será o seu herdeiro. Então Deus fez Abrão levantar os olhos para o céu, que brilhava com um mar de estrelas, e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Falou o Senhor com uma voz poderosa: Assim será a sua descendência. Naquele instante, algo mudou no coração de Abrão. Ele sentiu a força e a verdade da promessa divina. Mesmo com idade avançada e as impossibilidades humanas, ele acreditou de coração, e essa fé, pura e simples, foi reconhecida e contada como justiça do Senhor. Durante anos, Sarai, esposa de Abrão, sonhou em ter um filho, mas a realidade parecia sempre frustrar suas esperanças. Um dia, com o coração pesado, ela se abriu com Abrão. Já se passaram tantos anos e eu ainda não consegui te dar um filho. Por que você não toma como esposa minha serva Agar? Talvez ela possa nos dar o filho que tanto desejamos. Abrão concordou, e não demorou muito tempo, Agar deu à luz a um menino chamado Ismael. A chegada de Ismael trouxe alegria a Abrão, que se sentia finalmente realizado, mas nem tudo era felicidade. Sarai começou a sentir-se rejeitada e enciumada com a presença do menino. A tensão entre Sarai e Agar ficou cada vez mais complicada, até que, em um momento de desespero e frustração, Sarai mandou Agar e Ismael embora, transformando uma história de esperança em uma história de dor. Deus, em sua misericórdia, não abandonou Agar e Ismael. Ele cuidou deles no deserto e prometeu que de Ismael faria uma grande nação. Depois disso, Agar teve coragem e voltou para a casa de Abrão com seu filho, onde, com a graça de Deus, foram acolhidos. Assim, Deus demonstrou que suas promessas e compaixão alcançam a todos. Os anos se passaram e Abrão já tinha 99 anos. Já faziam 25 anos que o Senhor havia prometido que ele seria pai de uma grande nação. Mas em uma noite estrelada, Deus apareceu novamente a Abrão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e seja perfeito. Estabeleço minha aliança com você. Seu nome não será mais Abrão, mas Abraão, pois você será pai de muitas nações. E Sarai, sua esposa, será chamada Sara. Eu a abençoarei, e dela darei a você um filho, e muitos reis e povos virão dela. Naquela noite, o Senhor fez uma aliança com Abraão, e estabeleceu um sinal inconfundível, a circuncisão, que se tornaria o sinal do pacto, da aliança entre Abraão e Deus. Mais um tempo se passou, e lá estava Abraão, sentado sobre a sombra do carvalho de Monré, bem na hora do meio-dia, buscando se proteger do calor. De repente, ele viu 3 anjos se aproximando. Sem pensar 2 vezes,
correu até eles e fez um convite cheio de respeito. Senhor, se tenho achado favor aos seus olhos, entre na minha casa. Logo, todos começaram a preparar um banquete e o clima era de hospitalidade e expectativa. Em meio à refeição, um dos anjos fez um anúncio que mudaria a história daquela família. Daqui a 1 ano, sua esposa Sara terá um filho. Abraão, surpreso e maravilhado, absorvia a revelação, mas do outro lado da mesa, Sara soltou uma risada de incredulidade. Para ela, aquela promessa soava improvável, quase inacreditável. Mas o Senhor, que conhecia bem o que se passava no coração de cada um, questionou: Por que Sara riu? Existe algo impossível para o Senhor? A pergunta ficou no ar, mexendo com a fé daquele casal que já sentia o peso da idade, mas agora encarava a possibilidade de um milagre. O Senhor foi bondoso com Sara, como prometera. Com 90 anos, Sara engravidou de Abraão, que já tinha 100 anos. Era uma manhã ensolarada em Hebrom, quando o grito de Sara ecoou pela tenda. Ela havia dado à luz a um filho, Isaque, cujo nome significa riso. As palavras do anjo ainda ressoavam em suas mentes. Daqui 1 ano, sua esposa Sara terá um filho. E agora, Isaque estava nos braços de Sara, trazendo alegria e gratidão ao casal. Quando Isaque nasceu, Abraão, tomado de alegria e gratidão, organizou uma grande festa e convidou vizinhos, amigos e seus empregados para celebrar. Ele estava muito feliz, pois Isaque era o filho da mulher que ele sempre amou, Sara, e também era o cumprimento da promessa de Deus. Todos se reuniram para comemorar e abençoar o bebê, compartilhando a felicidade de Abraão e Sara em um dia inesquecível de gratidão e fé. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali em holocausto, em um dos montes que lhe mostrarei. Com o coração apertado, Abraão chamou seus servos, preparou o jumento com a lenha para o sacrifício e chamou Isaque, que, sem saber do que se tratava, caminhava alegremente ao lado do pai. A jornada foi longa e silenciosa. Abraão, tentando disfarçar a dor, sentia cada passo pesar, como se carregasse o mundo sobre os seus ombros. 3 dias depois, avistou ao longe o monte que Deus lhe indicara. Parou, respirou fundo e disse aos servos: Fiquem aqui com o jumento, eu e Isaque vamos até lá para adorar, e depois voltaremos. Enquanto subiam o monte, Isaque perguntou confuso: Pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão, contendo a dor, respondeu com firmeza: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Em silêncio, seguiram a montanha acima, os passos ecoando no vasto silêncio ao redor. Chegando ao topo, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha. Olhando para seu filho, com os olhos cheios de lágrimas, pediu que Isaque se deitasse sobre o altar. Isaque não resistiu, confiando plenamente no pai. Abraão ergueu a faca, o coração disparado, pronto para obedecer o comando divino. Mas, no instante seguinte, ouviu uma voz poderosa nos céus: Abraão, Abraão! Ele parou imediatamente. Não estenda a mão para o rapaz. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu único filho. Abraão, com o coração aliviado, desamarrou Isaque. Atrás deles, um cordeiro preso nos arbustos se debatia. Abraão ofereceu o cordeiro em holocausto, em lugar do seu filho, e o altar foi coberto pelo calor das chamas, que iluminavam os rostos emocionados de pai e filho. Juntos, eles louvavam a Deus por sua provisão, gratos pelo livramento e por vivenciarem uma experiência tão profunda de fé. Aquele dia marcou para sempre a vida de Abraão e Isaque. Ambos testemunharam a fidelidade de Deus e, em troca, Abraão recebeu a confirmação da promessa de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Anos mais tarde, aos 127 anos, Sara, a amada esposa de Abraão, faleceu. Abraão, já idoso, sentiu profundamente a perda de sua companheira. Ele a sepultou na caverna de Macpela,
em um lugar que se tornaria símbolo de descanso e herança para a sua família. Abraão viveu até 175 anos e, ao partir, foi sepultado ao lado de Sara, deixando uma memória marcada pela fé e a confiança inabalável das promessas de Deus. Com o passar do tempo, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou 12 filhos. Esses filhos se tornariam os patriarcas das 12 tribos de Israel, cumprindo a promessa de que Abraão teria uma descendência numerosa, que cresceria e formaria uma grande nação, e desta nação nasceria Jesus, o Salvador. Abraão foi lembrado como o pai da fé, um homem que, apesar dos sacrifícios e incertezas, seguiu o chamado de Deus. Sua história ecoa através das gerações, inspirando todos os que buscam viver em fidelidade e obediência a Deus.